Então diz o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Vamos ler de novo? Enche o teu vaso de azeite e vem. Um instante de oração. Senhor meu Deus, aqui está a tua palavra. Meu Deus, eu creio, Senhor, que ela é o martelo que esmiuça a penha e a espada. Eu creio, Pai, que tua palavra, enfim, é poderosa para nesta noite, Senhor, alegrar o nosso coração. Eu creio, Senhor, que a tua palavra nesta noite, Senhor, é o suficiente para fazer com que nossas vidas sejam mais uma vez renovadas por ti. Senhor, eu apresento agora, Pai, o teu povo que aqui está. Cada um veio para ouvir a tua palavra. Cada um veio, Senhor, porque precisa de algo. E não é eu que tenho este algo, Senhor, é o Senhor. É a tua palavra que tem poder, não sou eu. Então vem, Senhor, falar conosco mais uma vez mais. Eu creio, usa o teu vaso por misericórdia e por graça. Em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém, Jesus. Se assente, adore a Deus com uma salva de palmas. Bem forte, bem alegre. Adore a palavra de Deus, mas tem que ser forte, porque a palavra de Deus merece. Irmãos, olhando para a Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 25, eu consigo claramente identificar dois tipos de crente. E eu posso afirmar com muita certeza, à luz da palavra de Deus, que são apenas dois tipos de crentes que existem. Existem muitas denominações, é verdade, tem a Deus é Amor, tem a Assembleia, tem a Universal, tem Quadrangular, tem Mundial, enfim, há uma diversidade de igreja, e cada dia abre uma igreja nova, mas eu não me refiro a placas de igreja diferentes, porque o povo de Deus é um povo de Deus só, é um corpo que é um povo de Deus. E olhando a palavra de Deus, eu consigo distinguir dois tipos de crente que existem. A parábola das 10 virgens nos mostra que haviam 10 moças preparando-se para o casamento. Ambas estavam com as características necessárias para ser uma noiva. Ambas tinha a mesma ideia, tinha a mesma esperança, ambas tinham o mesmo objetivo, elas queriam casar-se, todas confiavam que iriam alcançar, mas havia algo diferente nelas. A Bíblia nos fala que 5 delas levaram azeite consigo, e outras 5 não levaram azeite consigo. O que eu quero dizer, não o que eu quero dizer, mas o que a Bíblia quer dizer para nós, é que existe o crente que tem o Espírito Santo, e tem o crente que não tem o Espírito Santo. Ou você tem o Espírito Santo, ou você não tem o Espírito Santo. Não tem meio, não tem meio termo, é impossível. Ou você é um crente que tem o Espírito Santo, ou você não tem o Espírito Santo. Nós usamos o termo cheio do Espírito Santo, mas isso não quer dizer que existe uma medida, que você tem um tanto ou um pouco mais. Não quer dizer que um crente tem mais o Espírito Santo que o outro, não. Ou tem ou não tem. Agora, a manifestação do Espírito Santo, ela é variável, conforme a liberdade que nós damos para o Espírito Santo. E a Bíblia nos mostra essas 10 virgens, 5 tinham azeite e 5 não tinham. Assim também é na casa de Deus. Existem crentes que têm o Espírito Santo, mas tem crentes que ainda não têm o Espírito Santo. Mas como eu distingo o que tem e o que não tem o Espírito Santo? A Bíblia nos fala que aquele que tem o Espírito Santo, ele tem as obras do Espírito. Cada árvore tem o seu fruto. Se é um fruto bom, é porque a árvore é boa. Mas se o fruto não é bom, é porque a árvore não é boa. Muitas pessoas perguntam como é que pode. Pessoas que se dizem crente, fala mal do seu irmão. Pessoa que se diz crente e é submissa ao seu pastor. Pessoa que se diz ser crente, mas não está nem aí com nada. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Não adianta nada.
Mas o crente que tem o Espírito Santo, ele é diferente. Ele tem prazer de buscar a Deus. Ele tem prazer em obedecer a palavra de Deus. Ele tem prazer em vigiar em todo o tempo, porque ele ama ao Senhor Deus. E o texto sagrado que nós lemos nos fala acerca de Samuel, um menino que foi escolhido por Deus desde pequeno. Sua mãe o entregou ao Senhor. E ainda nos fala que desde criança ele ministrava diante de Deus. Desde jovem ele estava no templo. A sua vida estava todo o tempo no templo. Samuel vivia na presença de Deus. Samuel era um sacerdote e um juiz. Ele estava constantemente no templo. Mas certa vez o Senhor aparece para ele e diz: Samuel, enche o teu vaso de azeite. Mas Samuel não estava todo dia na igreja. Samuel não estava todo dia no templo. E Deus estava mandando ele se encher de azeite. O que eu quero dizer com isso? Estar na igreja todo dia não significa, não é sinônimo de ser cheio do Espírito Santo. Estar todo dia na igreja não significa que você tem o Espírito Santo. Samuel, enche o teu vaso de azeite. Deus tinha um propósito para Samuel. Deus tinha um propósito através de Samuel. Mas este propósito somente seria possível se ele se enchesse de azeite. É isso que a palavra de Deus diz para nós nesta noite. Só podemos receber as promessas de Deus. Só podemos receber os dons de Deus. Só podemos fazer a diferença neste mundo se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Geralmente, quando falamos de ser cheio do Espírito Santo, muitas pessoas, não estou dizendo que é alguém aqui, mas eu sei que muitas pessoas pensam assim. Entendem que ser cheio do Espírito Santo é simplesmente falar em línguas. Ser cheio do Espírito Santo é simplesmente profetizar. Ser cheio do Espírito Santo é somente subir nesse altar e pregar. Acho que ser cheio do Espírito Santo é somente pular e saltar. Eu não estou dizendo que isso não é manifestação do Espírito Santo. Não me entendam mal. Eu estou dizendo que ser cheio do Espírito Santo não é somente isto. É mais. Ser cheio do Espírito Santo é mais do que falar em línguas. Ser cheio do Espírito Santo é mais do que pregar o Evangelho. Ser cheio do Espírito Santo é mais do que operar milagres de curas. Ser cheio do Espírito Santo é muito mais. O que Deus falou para Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem. Ser cheio do Espírito Santo é ser movido por Deus. Deus não vai encher ninguém do seu Espírito Santo para ficar parado. Deus não vai encher ninguém do seu Espírito para ficar no mesmo lugar. A pessoa que quer ser cheia do Espírito Santo tem que estar disposta a ouvir a voz de Deus. A pessoa que quer ser cheia do Espírito Santo tem que estar disposta a ser guiada por Deus. A pessoa que quer ser cheia do Espírito Santo tem que estar disposta a movimentar-se pelo Espírito. Samuel, enche, mas vem. Sai de onde você está, Samuel. Ei, há quanto tempo você está no mesmo lugar? Estou falando no sentido espiritual. Não estou falando nesse banco que você está sentado. Quanto tempo você está no mesmo lugar? Quanto tempo você serve a Deus? Mas você não vê um progresso. Parece que a tua vida espiritual não desenvolve. Ei, você está precisando do Espírito Santo de Deus. Você está precisando ser cheio do Espírito Santo de Deus. Samuel, sai da onde você está, Samuel, porque eu não vou te encher para ficar parado. Ei, ouça a palavra de Deus. Eu vou repetir 1000 vezes se for preciso. Eu quero que vocês memorizem. Deus não vai encher você do Espírito Santo para você ficar parado. Aleluia! Deus quer que nós nos movamos. Nós nos movamos. Nós saiamos da inércia. Nós saiamos do lugar de parada, de descanso. Deus
Deus dizia para o profeta Miqueias: diz para o meu povo que não é aqui o descanso deles. Nossa carne muitas vezes precisa descansar, é verdade. Precisamos repousar. Nossa carne tem limitações, mas o nosso espírito não pode parar. Não podemos descansar espiritualmente, porque todos que tentam parar espiritualmente acabam terminando como aquelas virgens que não tinham azeite, e quando o noivo veio, elas não puderam se encontrar com o noivo. Livro de Atos, capítulo 2, nos fala da descida do Espírito Santo. Que coisa gloriosa foi a descida do Espírito Santo. Muito ouvimos pregar sobre a descida do Espírito Santo, porque todos foram cheios do Espírito Santo, porque houve um vento impetuoso e veemente e encheu toda a casa. Que maravilha, que glorioso. Todo mundo pula, todo mundo salta. E se eu insistir mais um pouco, eu vou tirar uma glória a Deus de você. É tão lindo ler o livro de Atos, capítulo 2. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos falavam em outras línguas. A igreja pula, a igreja salta, a igreja vibra. Só que eu não vou ficar até os primeiros versículos, não. Eu vou um pouco mais para frente. Porque aquela igreja que foi cheia do Espírito Santo saiu a pregar o Evangelho. Por que todo mundo fica só no começo de Atos 2? Só até a parte das línguas estranhas. Só até a parte do Pentecoste. Só até a parte que traz emoção. Ei, eles foram cheios do Espírito Santo, mas a Bíblia nos fala que eles saíram a pregar. Inclusive, aqueles que estavam ouvindo eles falarem em outras línguas, diziam: olha, pois estes homens não falam em nossas próprias línguas. Naquele momento, Deus estava dizendo que o seu Evangelho deveria ser pregado em todas as nações, porque outras nações estavam ouvindo já a pregação do Evangelho em Atos 2. Eles foram cheios do Espírito Santo para ministrar a palavra de Deus. Não foram cheios do Espírito Santo somente para ficar falando em línguas. Não foram cheios do Espírito Santo somente para ficar pulando. Não, eles foram cheios do Espírito Santo, mas o Espírito Santo fez um efeito na vida deles. Ser cheio do Espírito Santo é levar o Evangelho de Cristo. Ser cheio do Espírito Santo é ministrar o Evangelho não somente neste altar, mas também lá fora. Ser cheio do Espírito Santo é você pregar o Evangelho para o seu colega de trabalho, para o seu colega de escola. É você pregar o Evangelho para alguém que está na rua. Ser cheio do Espírito Santo é você ir, ou seja, em qualquer lugar, como diz a palavra de Deus na primeira epístola de Timóteo, capítulo 4. Mas pregue a palavra, insta e fora de tempo. Ser cheio do Espírito Santo é estar habilitado a ministrar o reino de Deus nesta terra. Ser cheio do Espírito Santo é ter o mesmo sentimento de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ter o amor. Porque o primeiro fruto do amor do Espírito é o amor. Como dizemos que temos o Espírito Santo se nós não amamos o nosso irmão? Como dizemos que temos o Espírito Santo se não nos compadecemos da necessidade do nosso irmão? Será que não somos como aquele levita, ou como aquele sacerdote, que passavam pelo aquele homem que estava morto, quase morto no caminho de Samaria? Você está lembrado da parábola do bom samaritano? Era o sacerdote, era o homem que ministrava no templo, era o homem que apresentava holocaustos diante de Deus, era o homem que orava para pedir perdão dos pecados do povo. Mas ele passou e viu aquele homem caído e não fez nada. Ei, fazer qualquer coisa na igreja não significa ser cheio do Espírito Santo. Se não tiver amor, nós não temos o Espírito Santo. Se nós não temos compaixão das almas que estão perdidas, nós não temos o Espírito Santo. Se eu não amá-lo, meu irmão, eu não tenho o Espírito Santo. Passou o levita também.
Você sabe o que o levita fazia? Ele cantava no templo. O levita tocava instrumentos no templo. O levita tinha o trabalho de serviço dentro do templo. Ele ajudava o sacerdote. Mas ele também passou e fez de conta que não era com ele. Ei, quantas vezes eu tenho feito isso? Quantas vezes nós temos feito isso? Olhamos a necessidade do nosso irmão e olhamos para o outro lado dizendo: ei, não é comigo não. Não é comigo não. O pastor é que ajude esse irmão. Ah, outro irmão é que ajude o outro irmão. Porque não é comigo, eu tenho meus problemas. Eu tenho minha família. Eu tenho minhas coisas para resolver. Não é comigo essa situação. Era aquele levita passando de largo. Ei, a Bíblia nos fala que mais importa para Deus é o amor do que o sacrifício. Quando Saul desobedeceu a palavra de Deus, apresentando holocaustos que não era para apresentar, Deus disse para Saul: Saul, mais que importa para mim é o amor. Mais importa para mim, Saul, é a obediência do que o sacrifício. Mas um homem que era samaritano e que não tinha nada a ver com a história, passou e sentiu compaixão. Jesus olhava para as almas, nos diz a palavra de Deus, e ele sentia compaixão. Porque ele olhava aquelas almas, aquelas pessoas, e via como ovelhas que não tinha pastor. Eram pessoas que andavam errantes. E eu sei que se eu olhar ao meu redor, eu sei que se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ver muitas pessoas semelhantes a que Jesus via à sua volta. Pessoas caminhando sem destino. Pessoas precisando de uma palavra amiga. Pessoas precisando de um ombro amigo. Muitas vezes a ajuda que o nosso próximo precisa não é nem uma palavra, é só um ombro para ele encostar e desabafar. Muitas vezes a ajuda que o nosso irmão precisa não é nem dinheiro. Muitas vezes é só uma oração. Muitas vezes é só um apoio moral. É você bater nas costas do teu irmão que está passando luta e dizer: irmão, eu estou com você, meu irmão. Conte comigo. Juntos nós vamos vencer. Samuel, enche o teu vaso de azeite, Samuel. Enche e vem, Samuel. Porque eu tenho uma grande obra. Deus está falando hoje comigo. Deus está falando hoje com você. Enche o teu vaso, porque Deus tem uma grande obra na tua vida. Enche a tua vida do Espírito Santo, porque Deus quer fazer grandes sinais lá na tua casa. Enche a tua vida do Espírito Santo, porque Deus quer fazer prodígios aonde você estiver. Eu poderia citar cada um dos frutos do Espírito: a benignidade, a bondade, a mansidão, a temperança, a fidelidade, a alegria, enfim, são muitos frutos do Espírito Santo. E todos esses nós devemos ter, para que a nossa vida cristã tenha um sentido. Senão, do que adianta nós estarmos na casa de Deus? Do que adianta nós estarmos todos os dias na igreja? Do que adianta eu carregar uma Bíblia debaixo do meu braço, se a minha vida cristã não faz efeito na vida do meu próximo? O que adianta eu estar todos os dias cantar, tocar no instrumento? O que adianta se tudo que eu faço é insuficiente para ajudar o meu irmão? De que serve a minha vida de crente? De que me serve este título? De que me servem as orações que eu faço, se eu ainda não recebi o Espírito Santo de Deus? Todos em pé em nome do Senhor Jesus. Deus quer encher o teu vaso nesta noite. Deus quer encher a tua vida nesta noite. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Dê lugar a Deus na sua vida. Não quero dizer que o Espírito Santo não há de manifestar em línguas estranhas, ou que não há de manifestar-se te alegrando e fazer você pular na presença de Deus. Não é isso que eu estou dizendo, repito.
Mas só isso não é o suficiente. Não adianta nós aqui dentro pularmos, saltarmos, chegarmos em casa e não ter mais nada de Deus. Não adianta fazermos grandes coisas aqui, mas quando chegarmos lá no nosso trabalho amanhã e nada mais fazer efeito. Feche os teus olhos. Vamos pedir ao Espírito Santo nessa noite. Vamos dar liberdade ao Espírito Santo. Vamos pedir para o Espírito Santo fazer morada em nosso coração. Louvado. Lift your hands to Him, worship.